O atleta consumiu, sei lá, uma creatina da vida, consumiu um suplemento, consumiu qualquer coisa que faz parte da suplementação do atleta, uma betalanina, qualquer coisa. Só que os laboratórios, eles produzem outras coisas, as empresas de suplementos. E vem uma contaminação cruzada de alguma outra coisa que não pode. Tipo, hoje efedrina não pode, né? Não. No Brasil. No antidoping não pode. Exato. No mas Brasil, em lugar nenhum. Eu lembro que eu tomava um suplemento que chamava C4, da Celucor. Sei, lembro. Que era o melhor. O cara, assim, ó, parecia... Esse funcionava, né? Esse funcionava. E nos Estados Unidos ele ainda é vendido com essa fórmula. Sim. Como que funciona uma prova de um atleta que deu a prova contra a prova... Para determinada substância. Mas aí ele foi lá... pegou o pote de creatina e viu que estava contaminado com efedrina. Ele leva o pote lá, faz uma análise. Como é que funciona essa questão? Isso acontece muito, viu? Muito mais do que a gente imagina. Sabe por que eu pensei nisso? Porque, cara, tem muita contaminação cruzada no setor alimentício. Sim. Porque os caras fazem tudo junto. Imagina... a mesma caldeira para fazer vários produtos. Exato. Farmácia fala manipulação. É a mesma mão que pega o pão e que mexe o ovo, né? Sim, exatamente. Mas assim... George Washington chegou, Pablo chegando aqui no nosso podcast. Pablo, não te deram o microfone ainda, Pablo? Não me deram o microfone. Lembra do Sombra? O Pablo vai começar a ser o Sombra. Fala aí, Sombra. Ou eu vou perguntar assim, Pablo, qual é a música? Pablo, qual é a música? Bom, em relação aos suplementos, muitos suplementos hoje em dia estão contaminados. Então já tem vários estudos em literatura mostrando prevalência de contaminação de suplementos utilizados. Creatina, proteínas, enfim, N suplementos. Então tem uma prevalência muito grande de casos positivos de doping que é por suplementação. E a gente vê que o atleta não teve a intenção de melhorar o desempenho, levar vantagem, foi o uso do suplemento. Como acontece isso? O que o atleta deve fazer para tentar diminuir a pena? Porque não é nem não ter a pena, ele vai ter a pena. É diminuir essa pena, essa punição. Está usando um suplemento. O que nós sempre sugerimos por, digamos assim, uma conduta educacional? Vai tomar um suplemento, compra sempre 2. E um deixa lacrado. Guarda um lacrado, usa o outro. Se for para o controle antidoping der positivo e tu não usou nada, tem certeza que não usou nada, que a única possibilidade de ter dado positivo era por causa do suplemento, pega aquele pote lacrado, vai ter o lote ali, vai numa empresa de análise toxicológica e manda analisar aquele suplemento para aquela substância que deu positivo na dopagem. E aí, se confirmar que tinha aquela substância naquele suplemento, aí vai ser uma cadeia de processos. O que geralmente se desdobra? O atleta é punido, porque assim, a substância estava no corpo dele. Quando o atleta toma um suplemento, ele está assumindo o risco de ter uma substância ali. O atleta vai ser punido. Talvez ele tenha uma punição reduzida por não ter tido a intenção, não foi um doping intencional. E geralmente o que o atleta faz? Ele vai lá e processa a empresa, porque tinha uma substância que não estava descrita no rótulo. Então, mais ou menos, o desfecho geralmente é esse. Sim. Né? Eu já tive casos de pessoas muito próximas que trabalhavam com atletas e testaram positivo a determinada substância e justamente isso, mandaram analisar. Teve casos, não sei se lembra do CLA, muito antigo, ácido linoleico conjugado. Nem ideia. Que prometiam grandes emagrecimentos. É o antigo, como é que é esse que tá usando agora, que todo mundo tá tomando? Qual? Para emagrecer? Ozempic, é o antigo Ozempic. É fármaco, né? Mas isso era um suplemento. E aí teve atletas do futebol que foram pegos para sibutramina. Sibutramina não tem relação, né? E aí foram ver, esses suplementos estavam todos contaminados com sibutramina. E qual era o objetivo do suplemento? Emagrecimento. E aí qual é o melhor marketing para um suplemento? É aquele que funciona, como tu falou agora mesmo. O suplemento que eu tomava dava uma ligadeira, por quê? Porque tem substâncias que não podem. Então não vai descrito no rótulo, a pessoa geralmente não sabe que está consumindo aquilo, e aí vai para um exame de doping, é pego. Tem estudos na literatura que mostram, principalmente suplementos
que visam construção muscular, como proteínas, etc., contaminados com esteroides anabolizantes. Não sei se tu lembra dos Animal Pack, dos Monster Esses Pack. aí. Que o negócio desse também vinha, acho que 10 comprimidos, o negócio, a gente tomava aquilo. Teve atleta que foi pego para estimulantes DMMA, que é quase um princípio ativo do êxtase, que tinha no Animal Pack. Não, o Animal Pack foi sucesso total. Hoje não existe mais. Não, né? foi suspenso. Era sucesso total. E ele era importado, né? Ah, é? Era importado. E aí o que acontece? Que tu falou, nos Estados Unidos pode, aqui não pode. O FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, Sim. eles são muito mais permissivos do que a Anvisa. A nossa Anvisa é chata em relação a isso. Então muita coisa não pode aqui no Brasil. Então geralmente o suplemento que tu compra importado, que não é da Anvisa, que compra importado, a chance de ter alguma substância que não pode, mas que no FDA é permitido, é muito grande. Sabe o que é uma coisa engraçada? Eu sempre viajo com creatina, pó de creatina. E 2 vezes já fui parado no aeroporto para fazer o teste da creatina. Se né? não é um pozinho outro, né? Exato. E aí uma vez eu fui parar já nos Estados Unidos para fazer o teste da creatina. Só que o engraçado foi o seguinte, eles me pararam, aí foi uma moça, olhou lá um pote branco, e aí olhou e meio que fez uma cara de assustada, né? E aí chamou mais 2 pessoas, os caras recolheram minhas coisas e me convidaram a passar numa sala. Uma salinha. Você preso. Você preso. Mas eu tava bem de boa, porque, bom, não vai ter nada ali, porque era um teste pra cocaína. Porque, bom, se eu tô comprando creatina e vem cocaína, eu vou começar a vender isso aqui, né? Claro. Mas primeiro eu ia ser preso nos Estados Unidos. Então a gente foi pra uma salinha e aí tava a mulher lá, ia buscar não sei o que, tá eu sentado e 2 policiais. E aí os caras perguntaram, você treina, não sei o que, aí o outro, você deve ser do exército, né? E aí eu disse, bom, né? Sim, sou do exército do Brasil. aí os caras começaram, não, você é forte e tal. E eu uso cabelo mais rapado que está agora. E aí eu disse, não, pratico crossfit, sou árbitro de basquete e tal. E aí eles perguntaram da creatina, aí o cara, eu tomo também e tal. Não te preocupe, isso aqui é só uma coisa de praxe. Mas, cara, acho que eu fiquei quase 1h30 pro cara fazer uma conexão de creatina no negócio. E aí, desde então, eu não levo mais, porque, cara, é um transtorno, é um desgaste que tem que fazer ali e tal. Então, é isso aí. Me perdi o que ia falar. Não, acontece. Isso aí é muito, muito comum, assim. A gente vê muito viagem de atletas, né, que levam a sua suplementação e são parados também. É super normal, super comum isso aí. E Joselito, o que te levou a trabalhar com o doping? Como é que foi a tua carreira acadêmica? Como tu entrou na educação física? O que te levou a fazer nutrição? E hoje, como é que tá a tua vida profissional além do doping? Então, tudo começou em 1350, pré-Guerra Fria. Na realidade, eu sempre fui muito vinculado ao esporte, né? E na realidade, até brinco, meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e ele era árbitro de futebol. E aí sempre tive a influência dentro de casa, né? De rodada de campeonato brasileiro, meu irmão ia apitar, às vezes me levava junto, então eu sempre tive um vínculo com o esporte muito grande, assim. E aí tentei jogar futebol, joguei até os 15 anos, fui pro Vasco do Rio, categoria de base. E aí eu tive a famosa, os Gutschlatter no joelho e mandaram vir pro sul tratar e eu tinha 8 meses para tratar e voltar e em 8 meses eu não fiquei bom. Aí me desiludi, desisti. Mas sempre praticando muito exercício, muito esporte e tal, e aí decidi, não tinha dúvida que ia fazer educação física. E aí entrei na faculdade de educação física e aí... 1 ano e meio, 2 anos depois, eu tinha um professor que todo mundo odiava ele. Hoje eu entendo meus alunos. Odiava ele, mas era um professor muito exigente, né? E aí tive anatomia com ele, fisiologia, etc. E ele trabalhava nessa área do antidoping. E aí comecei a fazer minha iniciação em pesquisa com ele. E aí ele começou a me levar para auxiliar ele nos exames antidoping. Então, tem uma missão lá que são 10 atletas, eu não vou conseguir dar tudo sozinho, me ajuda lá. Ia com ele, de graça, assim, né? Ia só pelo almoço, né? E aí fui aprendendo e me despertou o interesse. Eu sempre gostei muito de esporte de alto rendimento, muito. Olimpíadas, a primeira que eu acompanhei foi em 92, em Barcelona.
E aí comecei enfim, a viver esse mundo antidoping. Continuei estudando, aí terminei a graduação, fiz uma especialização em medicina do esporte. Aí em seguida engatei um mestrado na URGS, na ESEF. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Espanha fazer um doutorado em Espanha. Aí fui para a Espanha, mudei para lá, morei 4 anos lá, fiz o doutorado. E lá na Espanha eu vivi o esporte de alto rendimento. Lá